Na sequência, nós vamos agora convidar o Henrique Berbé Amorim, é engenheiro agrônomo, com mestrado em biotecnologia na Universidade Albert I Dundee, na Escócia, MBA pela FEA, conselheiro da Associação de Comércios e Indústrias de Piracicaba, conselheiro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, presidente da APLA e presidente da Fermentec. Muito obrigada, Amorim. Por gentileza, nós vamos ouvir ele falar sobre fabricação de álcool. Não, vou falar aqui mesmo, tá bom, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, Fernando, Zé Paulo, Márcia, muito obrigado mesmo pelo convite de sempre, e é um prazer estar aqui com vocês para tratar sobre fermentação e etanol, não só no Brasil e no mundo. Como vocês sabem, tem muita coisa acontecendo com o papel do etanol no mundo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e mostrar as oportunidades que a gente tem de tecnologia de etanol, principalmente aqui no Brasil, que é o pioneiro, e nós temos tecnologia de ponta aqui, melhores tecnologias do mundo para a produção de etanol e açúcar aqui no Brasil. Ontem, no último evento nosso, aqui, eu passei um filminho falando um pouco sobre o programa de articulação e formação de profissional, né? Um programa que a Fermentec tem feito, doando aí 200 horas para o ensino médio e 240 horas para o ensino superior. E é com satisfação que a gente já tem alguns números importantes aqui e mais parceiros que têm contribuído para que a evasão escolar esteja cada vez menor, né? E então, só para vocês terem uma ideia, já é o terceiro ano dessa parceria, junto com a FATEC e ETEC, lá de Piracicaba, com os estudantes de Química, e nós conseguimos, do último ano para cá, 20% desses alunos já estão empregados, que é uma conquista muito grande, 30% com bolsas em projetos de pesquisa e 15% fazendo estágios. Inclusive, a própria Fermentec já contratou 3 desses estudantes para estágio e está contratando outros também. E eu queria agradecer muito, né, os parceiros que também pegaram essa causa aí. Então, agradecer aqui a Merrier NutriScience, a Solenis e também as usinas, né, a Pedra, Zambianco, a Alta Mogiana e a Granelli. Muito obrigado, viu, pessoal? Bom, para falar um pouco sobre o etanol e fermentação, a gente precisa falar um pouco do momento que a gente está passando, né? O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo e é o que, dependendo do que acontece aqui, afeta demais os preços, né? E agora o etanol chega, né, com maior referência na redução de gases do efeito estufa, com tecnologia de ponta e barata para o mundo. Todas as rotas que a gente tem feito, se vocês acompanharem a COP que está acontecendo aqui no Brasil hoje, todas as tecnologias e rotas que o pessoal tem falado são caras e demoradas. E o Brasil já tem um know-how aí de mais de 40 anos, né, em produção de tecnologia de etanol. Então, nós sim temos tecnologia para vender para o mundo o etanol. E o que está acontecendo aqui, né? Metas ambientais crescentes no setor de aviação e marítimo. Para vocês terem uma ideia, né, do SAF, que é o combustível de aviação, se todo o combustível fosse através do etanol, o mundo precisaria produzir 4 vezes mais etanol do que produz hoje. Então, para vocês terem uma ideia da demanda que existe em relação ao etanol. E investimentos bilionários também no Brasil na indústria automobilística, relacionados aí aos carros híbridos, né? E o avanço também na legislação brasileira de biocombustíveis. A gente acabou de ser aprovado aí
um marco importante da mistura de 35% até de etanol na gasolina, e isso aí ele é muito importante não só para o nosso setor, mas para a saúde de todos os brasileiros que têm essa mistura e que deixa o nosso ar muito menos poluído, né? E o nosso setor aí, ele ocupa aí a cana-de-açúcar é apenas 1,2% e é 20% da matriz energética. Isso faz com que a gente seja um exemplo para o mundo do que é transição energética. Mas vamos falar um pouco sobre eficiência e as novidades que a gente tem por aí, né? E toda inovação em eficiência, ela só é válida para você produzir mais com menos, né? E eu trouxe aqui alguns dados importantes, que aí é uma produção de mais ou menos 30% aí da produção de moagem do Centro-Sul, onde a gente fala muito em tecnologia, mas a gente sempre tem que relembrar do feijão com arroz muito bem feito, né? E ainda existe uma diferença muito grande entre as melhores e as piores eficiências. Se a gente for pegar aí com os valores atuais, essa diferença do menor para o maior dá uma variação aí de 4,8%, né? Ou seja, a gente está falando em quase 45 milhões aí de reais, uma usina aí que produz aí que moe, né, 3 milhões de toneladas safra. Então esse dado e consciência precisa ser muito bem colocado, né? Então, se a gente for pegar aqui, não precisamos nem chegar na pior, né? Mas na média, 93,1 aí, mesmo assim a gente está falando aí de mais de 20 milhões de reais para a mesma moagem de uma mesma usina. E aí, através das análises estatísticas, nós dividimos aí em 4 grupos, as usinas em 4 grupos, aquelas com as maiores RTCs, até o grupo 4 com menores RTCs, né? Então ficou dividido dessa forma a análise estatística, 94,8 aí do grupo 1 até 90,7 do grupo 4 em RTC. E o que tem se a gente for pegar os dados de eficiência, o que tem de diferença nesses 4 grupos, né? Vamos começar então aqui pela matéria-prima, onde vocês podem ver que o grupo 1, esse aqui são as KPIs que realmente tiveram correlação significância. Vocês podem ver aí que o grupo 1, que é com as usinas com maior RTC, tiveram impureza mineral muito menor, né, fibra, né? Então começa na matéria-prima, né, gente? Que não tem nada a ver com a eficiência em si da indústria, mas vocês veem como o modus operandi e capacitação da usina, ela é fundamental. Então a do grupo 1 tem os melhores índices agrícolas, né? Impureza mineral, fibra, né? E inclusive com tempo de entrega. Já as perdas, vocês podem ver também que continua da mesma forma, né? O grupo 1 aí com as perdas menores, né, em bagaço, torta de filtro, águas residuais e também indeterminadas. Esses dados daqui a gente está deixando com vocês depois podem pegar para ter uma referência aí importante, tá? E a do grupo 4 com as maiores perdas, né? E para finalizar a parte de dados aqui, a produção de etanol, onde o grupo 1 também com os melhores dados aí. E o ano passado, isso aqui é o acumulado de safra da safra passada, né? A gente teve um ponto importante aqui em relação à contaminação bacteriana, né? Mesmo no grupo 4, a gente teve aí uma média de contaminação na casa de 1,4 10/7, né? É a primeira vez que a gente fica abaixo de 10/8, mesmo no grupo 4. Então isso aqui é uma consciência e cada vez uma melhor maneira de você produzir etanol com mais eficiência.
teor alcoólico maior também no grupo 1, RGD, está vendo que às vezes tem uma diferença, ó, no grupo 2 está um pouquinho maior, mas de uma maneira geral, esses dados são muito importantes para a gente se situar e ver realmente o que a gente vai fazer, né, de melhoria. De pontos importantes aqui para citar, gente, a gente estava falando um pouco do NIR, né, na determinação para açúcar, mas a Fermentec, junto com a UFSCar, tem desenvolvido durante 3 anos um projeto com NIR dentro da fermentação para controle dessa alimentação muito mais determinado, né? E aí você consegue reduzir temperatura, otimizar a produção de etanol e junto com a inteligência artificial. Ou seja, esses dados já estão indo para uma rede neural que tem trabalhado, processado esses dados, e aí você, de uma maneira muito mais detalhada, você conseguir alterar a alimentação, e aí você conseguir aí, de forma muito mais eficaz determinar aí quando que vai ser o término da fermentação com até 99% de eficácia, né, de ecurância. Isso aí está acontecendo hoje em dia e a gente pretende terminar esse projeto aí no final do ano que vem. Engenharia genética para levedura. As usinas, tem algumas usinas que têm mais dificuldade, né? A gente tem mais dificuldade de encontrar a levedura personalizada. Lembrando que o que faz aumentar o rendimento, o pessoal da Pedra falou muito bem, né? Tem muita gente falando de indústria 5.0. A indústria 5.0 nada mais é do que colocar as pessoas no centro das tecnologias. E é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente fala de levedura, a levedura ela é importante, mas ela não faz milagre. A partir do momento que você tem uma levedura que você conheça, o potencial de você extrair o máximo dela é muito maior. Mas a Fermentec também está trabalhando com levedura geneticamente modificada, resistente a um determinado inibidor. Ou seja, você começa com uma levedura, que é a própria Pedra 2, modificada, onde quando começa a entrar uma levedura selvagem, você aplica esse inibidor e só ela vai ter essa resistência, ou seja, é garantia de que essa levedura Pedra 2 permaneça até o final da safra, mesmo para aquelas usinas com dificuldade de manter uma levedura dentro do seu processo. Metagenômica é uma coisa que está mudando também. Esse ano, nós nunca tivemos tantas análises realizadas, porque é importante você saber qual que é o ponto do seu processo que mais contamina. Mas, às vezes, a bactéria que está lá, ela não veio desse lugar que mais contamina, ela veio de outro lugar. Então, você fazendo esse mapeamento e sabendo que bactéria que está no seu processo, conhecendo o que é o ambiente, você consegue diminuir esse problema na contaminação e também ir realmente atrás da bactéria que está dando esse problema. Então, você conhecendo melhor seu inimigo, você acaba atuando de maneira muito mais eficaz e muito mais econômica também. E também queria apresentar para vocês aqui também, indo nessa direção de indústria 4.0, né, o MedFlock, que é uma metodologia, um equipamento aí para medir online a floculação do fermento, direto da Dorna, né? Então, a gente acredita que com esses dados em tempo real, nós vamos ter informações muito boas para a gente colocar também na análise de dados, junto com a inteligência, e ter pontos importantes de ação aqui, dentro da fermentação. Nós nunca tivemos tantos equipamentos importantes para estar monitorando a fermentação desde o início até o final dela. Além disso, ela detecta a floculação o mais cedo possível, né? E determina também a velocidade e o final da fermentação. Tudo online, gente. E
eu também vou fazer igual a Pedra. Eu convidei o Alexandre Godoy, da Fermentec, é o nosso vice-presidente na área de engenharia, para estar falando um pouco sobre etanol e fermentação aqui, pontos importantes sobre esse tema, e ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje dentro do nosso setor. Afinal de contas, a gente trabalha com esse tripé, né, há um bom tempo, etanol de primeira geração, açúcar e bioeletricidade, mas a quantidade de processos e oportunidades que o setor está tendo nos últimos 5, 7 anos é uma coisa impressionante. E a gente vê nos nossos clientes, né? Será que eu vou para a levedura seca? Será que eu vou para etanol de milho? O que eu vou fazer, né? Mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, é unânime que as usinas têm investido em outras tecnologias, outros processos, mas hoje nós vamos se limitar aqui para falar um pouco sobre fermentação, como que é o presente e o futuro dessa fermentação. Então eu gostaria de chamar o Alexandre Godoy aqui para falar então sobre as principais inovações do etanol, rotas presentes e futuras da fermentação, o uso racional da água, que cada vez está mais importante, e o potencial do etanol de fermentação, tanto de cana quanto de milho. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui novamente. Agradeço aí em nome da Fermentec também a toda a coordenação aí do evento, professora Márcia, doutor Zé Paulo, Fernando. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E dando sequência aqui o Henrique comentou, rapidamente queria passar um pouco da visão que a nossa área de engenharia da Fermentec tem atuado junto aos clientes em termos de fermentação. O título que nos foi dado foi Fábrica de Etanol, falar um pouquinho de visão presente e futuro, porém, conforme os temas nós vamos mostrar, muito do futuro já vem sendo realizado. Então, essa é a nossa ideia de apresentar. E rapidamente, 2 slides, a Fermentec, para quem tem muita gente nova aqui, para quem não conhece ainda, a Fermentec nasceu em 77, nós nascemos dentro da Exalc, na Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba, e em 2006 nós montamos um centro tecnológico, permanecemos lá até hoje, todos integrados, tanto P&D, engenharia e treinamentos, todos no mesmo local. A Fermentec então está há 47 anos aí desenvolvendo soluções para o setor de etanol de açúcar e etanol e açúcar. Contamos hoje com 4 áreas, né? Pesquisa e desenvolvimento, engenharia de processos, transferência de tecnologia e a parte de capacitação de profissionais. Desses 47 anos que a Fermentec atua, já aqui no setor, 36 anos são dedicados a processos de etanol de milho. Iniciamos na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e, logicamente, agora Brasil. Também vamos falar um pouco na sequência sobre essa rota do etanol de milho. Com o tema de fábrica de etanol, né, acho que nós não podemos deixar de falar que é o pilar que move todo o setor, e principalmente quando se fala em etanol, por ser um biocombustível que o mundo todo está atrás, não tem como não falar do modelo de sustentabilidade que o Brasil tem em relação ao etanol. O Brasil é líder global na produção de etanol de cana. Ele se tornou um modelo global aí de produção de biocombustíveis sustentáveis, né? E em termos de sustentabilidade, o país demonstra claramente que é possível conciliar desenvolvimento econômico também com preservação ambiental. Várias usinas fazendo trabalhos aí excepcionais em termos de recuperação ambiental, conservação de matas, de rios. Então, é fantástico isso aí o que o Brasil vem fazendo. E em termos de inovação, o Brasil continua a liderar a busca por soluções inovadoras para a produção de etanol, e esse é um dos DNAs que a Fermentec tem dentro do seu core. E inspiração também, né? O Brasil, logicamente, por tudo que vem sendo realizado, inspira aí outros países para o caminho da sustentabilidade. Sempre nós recebemos aí visitantes do estrangeiro, comitivas de fora, o pessoal fica realmente impressionado de ver a que nível o Brasil se tornou em termos de produção de etanol. O que o Brasil trouxe das principais inovações tecnológicas na produção do etanol brasileiro para que nós chegarmos até esse momento? Primeiramente, sem dúvida, o principal ponto aí foi o reciclo de leveduras, né? Iniciou o sistema Melle-Boanot, depois Melle-Boanot-Almeida.
Então foi introduzido desde a década de 30 no Brasil. Isso aí permitiu que o Brasil se tornasse aí o protagonista tecnológico de fermentação a nível mundial. Sem dúvida, o Brasil hoje é disparadamente o país mais tecnologia tem em termos de fermentação alcoólica. Isso aí também, essa tecnologia de reciclo também foi adaptada já para etanol de milho, foi adaptada também para a produção de tequila no México, também para a produção de etanol de soja, a partir de melaço de soja também, nos projetos que já desenvolvemos também, temos utilizado o processo de reciclo de leveduras. O uso de leveduras selecionadas também, sem dúvida, foi um grande aliado aí para chegar onde nós chegamos. Então, hoje nós isolamos e selecionamos levedura com tolerância ao reciclo, com alta taxa de permanência, tolerantes ao alto teor alcoólico, tá? E, logicamente, com maiores eficiências fermentativas. Outro ponto de grande ganho, controle da contaminação bacteriana. Quando o Joaquim, lá da Fermentec, iniciou a contagem de bactérias vivas ao microscópio, ele mesmo brincava que ninguém acreditava em bicho menor que sapo dentro das usinas. E a partir do momento que começou a se monitorar o que era contaminação bacteriana, então nós conseguimos aí um grande salto em termos de rendimento também. Iniciou-se, logicamente, com a qualidade da matéria-prima. Sem uma boa matéria-prima, você não faz um bom produto final. Isso aí vale para qualquer indústria de transformação. Então, partiu da agrícola também essa melhoria. Sistema de asepsia no processo, sistema de SIP. Mudança no sistema de fermentação contínua para o sistema batelada. Também trouxe um grande avanço em termos de fermentação. Eliminação dos pontos mortos dentro das usinas. Antigamente tinha-se muitos pontos de estagnação. Caixas de caldo, por exemplo, com fundo reto, acumulava terra e se tornava um local propício para a contaminação. Quem tem que separar a terra é decantador, gente? Não é caixa de caldo. Então isso aí, aos poucos, foi mudando toda essa concepção e também com o uso de antimicrobianos mais eficazes. E também o aumento do teor alcoólico do vinho. Quando o Brasil iniciou a fermentação alcoólica, na década de 70, a média era 5%. Hoje trabalha-se de média. Tem algumas usinas com 12%, 12,5% de teor alcoólico na fermentação e também já temos tecnologia para chegar a 16% dentro da fermentação de cana, fermentação com 16 horas. E também menor consumo de vapor na destilaria, que é o que nós vamos falar também na sequência. Então esses foram os principais pontos de ganho. E aqui está uma tabela, a gente procurou resumir o que nós saímos em 75, na década lá de 70, quando iniciou o pró-álcool, e o que nós temos agora. Em termos de cana, o Brasil naquela época moía 91 milhões de toneladas, hoje está batendo quase 700 milhões de toneladas ano. A produção de etanol saiu de 0,56 bilhão de litros para 33 bilhões de litros. O rendimento da fermentação, saímos de 75%, 80%, hoje batemos 92%, 93%. Nas fermentações mais eficientes. Rendimento da destilação também. As empresas de destilaria do Brasil tiveram um grande avanço. Saímos de rendimento da destilação de 95%. Imaginem, 5% de etanol produzido e ir embora para vinhaça e flegmassa. Hoje, chegamos aí a praticamente 100%, 99,8% em termos de eficiência. Contaminação bacteriana, saímos de 10/8, 10/9 bastonetes por ml para 10/5, 10/6. No passado, para quem trabalha com a fermentação, 10/8, 10/9, nós tínhamos mais bactérias na fermentação do que propriamente levedura. Não, isso aí é inconcebível, Então, grande avanço também. Tempo de fermentação, saímos de 18 a 24 horas para 7 a 12 horas, conforme o teor alcoólico. Teor alcoólico do vinho, 5%, chegando aí a 9 a 12,5%, média de safra. Litros de vinhaça por litro de etanol, 19 litros no passado, para hoje 7 a 10 litros de vinhaça por litro de etanol. E consumo de água, sem dúvida também um grande avanço. 15 metros cúbicos por tonelada de cana, para hoje valores inferiores a 1 metro cúbico por tonelada de cana. Então, esses foram os principais avanços que o Brasil teve para chegar até onde nós estamos atualmente. E um pouquinho sobre rota, presente e futuro para a fermentação alcoólica do Brasil. O que nós estamos enxergando aí para o curto prazo, já em termos de fermentação. Logicamente baseado nos pilares da sustentabilidade,
tanto ambiental como financeiro, porque um não caminha sem o outro. Não adianta ser uma usina ambientalmente 100% sustentável se ela não parar em pé financeiramente e vice-versa. Então, esses pilares aí são fundamentais. Então, começando aí com o alto teor alcoólico, né? Então, a redução, o que nós ganhamos? Redução na quantidade de vinhaça produzida, quando nós elevamos o grau alcoólico do vinho, economia de vapor na destilação e redução também dos custos de distribuição da vinhaça para o campo. Depois, uso racional da água, evolução tecnológica permitiu que certas usinas, inclusive, já se tornassem autossuficientes em termos de consumo e captação de água. E etanol como combustível do futuro. O Brasil hoje tem plenas condições para se tornar o protagonista mundial e sendo reutilizada no processo e também na parte agrícola o menor consumo de diesel para transportar essa vinhaça para o campo. E, logicamente, isso aí é CBIO na veia, né? Redução de combustível fóssil no setor. Qual que é o conceito de fermentação com alto grau alcoólico? Em média, hoje o Brasil, com 8% de teor alcoólico do vinho, o Brasil produz aí 12,5 litros de vinhaça para cada litro de etanol produzido. O que cá entre nós, né, gente? A gente deveria chamar fábrica de vinhaça e não de etanol. 12 litros para cada litro de etanol é um mar de vinhaça. No conceito de maior teor alcoólico no vinho, vamos ter um mosto mais concentrado, então menor volume de vinho para ser processado. Consequentemente, o número de centrífugas para centrifugar esse vinho é menor. Um menor volume também no tratamento de levedo. Usamos menos água lá na cuba, na diluição desse levedo. Menor consumo energético. Menor consumo específico de vapor na destilação. E culminando aí com menor volume de vinhaça a ser transportado. Se mesmo assim, chegando a 12% ou a 16% de etanol no vinho, essa unidade ainda necessitar ter essa vinhaça mais concentrada, ou seja, sair de 30% de sólidos para 60% de sólidos, aí sim que nós entramos com a instalação do evaporador de vinhaça. Porque nós já vimos aí várias usinas nos pedir estudo para fazer já de cara o evaporador da vinhaça. Mas espera aí, gente, se nós temos um caminho de 7 a 8% de teor alcoólico para 12% e depois, quem sabe, 16%, por que já começar com o evaporador de vinhaça? Vamos fazer primeiro o primeiro passo, o segundo passo e na sequência nós partimos para o evaporador. Então, se nós chegarmos aí a 16% de etanol no vinho, cai em 70% o preço de um concentrador, que não é barato, né? Então, nossa ideia é ir passo a passo, antes de partir para o evaporador, sem contar o consumo de vapor para fazer essa concentração. E como chegar lá? Não é só subir a concentração de açúcar do mosto que já vai chegar no alto teor alcoólico. Então, primeiramente, para o estado da arte, tem que ter um balanço de massa muito bem feito para se obter aí, essa elevação da concentração de açúcar do mosto, tá? Na sequência, saber utilizar quais as leveduras são as mais adaptadas e tolerantes a esse alto teor alcoólico. E diga-se de passagem, quando se trabalha com alto teor alcoólico no vinho, já é uma primeira barreira para a entrada de levedura selvagem, porque várias dessas leveduras selvagens e principalmente floculantes que entram no processo fermentativo vêm quando o teor alcoólico é baixo, tá? Então já é uma grande ajuda também para quem tem problema com levedura selvagem na sua safra. Também um rígido controle de temperatura na fermentação. Não combina alto teor alcoólico e temperatura elevada no vinho. Nós temos que abaixar a temperatura do vinho, tá? Muitas vezes com uso de chiller, para poder gerar uma água gelada, para poder fermentar mais frio. Porque, caso contrário, a levedura não tolera ao final da fermentação esse alto grau alcoólico. E também, finalizando, um diagrama de ocupação da fermentação, junto com uma automação, tá? Trabalhando em conjunto para poder aliar tempo de alimentação, tempo de fermentação, tempo de centrifugação e novo ciclo fermentativo. Então são as bases aí para chegar ao teor alcoólico. Em termos de consumo de vapor, né? Se nós saímos aí de 8% de álcool no vinho, o consumo de vapor fica em 2,6 quilos por litro de etanol produzido. Se de 8% para 12% de teor alcoólico,
nós saímos de 2,6 para 1,85 quilos de vapor por litro de etanol produzido. E se formos a 16% de etanol no vinho, nós chegamos a 1,46 quilos de vapor por litro de etanol produzido. Ou seja, a 12% nós temos um ganho de 0,75 quilos e chegando a 16 a 1,14 quilos de vapor por litro de etanol. O que é um ganho de 40% a 70% no consumo específico de vapor na destilaria. Faz muita diferença. E principalmente se nós formos pensar em integrar uma usina de cana com milho para poder sobrar mais bagaço para rodar o ano todo milho. Então, e em termos de teor alcoólico do vinho, saindo de 8% de álcool, equivale a 10,5 litros de vinhaça por litro de etanol. Se chegarmos a 12, vai para 6,33. É aí que eu falo o ganho que nós conseguimos em termos de tamanho de equipamento de evaporador. Então, fazendo uma comparação, né? Se nós saímos de 8% de teor alcoólico no vinho para 12%, que é o foco aqui, e considerando aí uma usina que produza 120 milhões de litros na safra, o que equivale a uma destilaria de 600 mil litros de etanol por dia, ela vai ganhar, em termos de volume de vinhaça, vai sair de quase 1 milhão e meio de litros, 1 bilhão e meio de litros por ano, vem para 987. Em termos de litros de vinhaça, sai de 12,38 para 8,23. E o custo para aplicar essa vinhaça no campo, ela sai de quase 11,600 milhões, vem para 7.700. E o ganho também no consumo de vapor representa 2,88 milhões contra 1,86 milhões. Se nós formarmos o custo do transporte da vinhaça mais o de vapor, isso aí então equivale a 7,23 milhões de reais em média por safra, tá? Que vem direto para o bolso. Então, parece pouca diferença, mas financeiramente faz muita diferença esses valores. Indo agora para a sustentabilidade e uso racional de água. Primeiramente, por demanda crescente, né? A crescente demanda aí por sustentabilidade e escassez de água, escassez dos recursos hídricos, exige aí uma gestão muito eficiente e responsável do uso da água na produção de etanol. Legislação cada vez mais exigente, e não é para menos. Depois, eficiência hídrica. Atualmente, a indústria de etanol está investindo em tecnologias e práticas que minimizam esse consumo de água, com sistema de irrigação lá para a lavoura mais eficiente e também na indústria muito reuso de água dentro do processo e controle rigoroso também dessa água dentro da produção. E finaliza com sustentabilidade. Então, esse uso racional de água, além de contribuir para a preservação desses recursos hídricos, garante sustentabilidade e produção de etanol, garantindo aí, logicamente, a produção de biocombustível de forma totalmente sustentável. Tem um trabalho bastante interessante aqui do Neto, em 2005. Tá? E vejam que 2005 não é um passado tão distante, né? Apesar de 20 anos, mas quanto que se utilizava de água dentro da indústria. Logicamente, naquela época ainda lavava a cana, né? Usava-se 5,3 metros cúbicos de água para cada tonelada de cana produzida. Então, depois outros pontos sensíveis, né? Resfriamento de mancais, a parte aqui de consumo de água nos condensadores, nos filtros, condensadores, a evaporação dos cozedores, muito consumo de água também. Resfriamento de caldo, destilaria, então vários pontos aí que se gastava muita água. Aqui água residual, eu achei um volume até baixo, 0,2%, mas se vocês se lembram, quem viveu mais no passado aí, o volume de água que se usava para lavagem de piso era um absurdo, né? Para qualquer vazamento que era, em vez de consertar o vazamento, colocava uma mangueira de água, se lavava o piso. A hora que nós passamos a medir as perdas das águas residuais, aí começou a cair a ficha de ver quanto de açúcar ia para o ralo e quanto de água inútil que estava se gastando no processo. Então, se nós olharmos o potencial hídrico da cana, 30% da massa total da cana é matéria seca, né? Entre bagaço, entre açúcar e cinzas, etc. E 70% é água.
Então, no uso industrial, a água que entra nas usinas com 70% e o restante é água de captação. Essa água captada é usada em vários processos, tá? Com diferentes níveis de reutilização. Parte dessa água é devolvida nos cursos da água após tratamentos. A outra parte retorna, tá? Junto com a vinhaça. E essa diferença, então, é o consumo de água interno de cada indústria. Na década de 70, as usinas utilizavam de 15 a 20 metros cúbicos por tonelada de cana e atualmente menos de 1 metro cúbico para cada tonelada de cana. Usinas, inclusive, chegando a 700 litros por tonelada e outras zero. Sendo que, em um futuro próximo, caso a gente chegue com todos esses pontos, mais a concentração de vinhaça, usando todos os condensados, ela é possível de produzir 290 litros de água como sobra, tá? Podiam ter um excedente de 290 litros para cada tonelada de cana. Se nós olharmos aqui um diagrama de reutilização de vinhaça, aqui estão todos os pontos do processo que consomem água e que geram condensado. Se nós partirmos aqui para a flegmassa, tá? Hoje a flegmassa pode ser utilizado, que antigamente ia toda para vinhaça. Hoje nós podemos utilizar a flegmassa, para embebição nas moendas de difusor, filtro rotativo, seja filtro rotativo de lodo, filtro prensa, fazer a calhagem, tá? Diluição do leite de cal, resfriar nas torres de resfriamento, como uso geral de limpeza, inclusive, limpeza das dornas e também diluição do mosto, diluição do mel para preparar o mosto e também tratamento de levedo depois de resfriar, logicamente, essa flegmassa. Também tem o reboiler de baixa pressão, tá? Esse reboiler aí utiliza vapor vegetal de baixa pressão, então ele nada mais é do que um evaporador de névoa turbulenta lá dentro. Então, com isso aí você consegue já uma concentração de vinhaça que equivale a praticamente 1% de elevação no grau alcoólico. Então você já concentra, diminui essa vinhaça e também gera condensado para o processo. Também condensador evaporativo, né? Nós podemos hoje substituir os condensadores barométricos, os multijatos, que consomem um absurdo de água, pelos condensadores evaporativos. E também a água do CO2, que antigamente ia para volante, só diluía a volante, gastava mais vapor para destilar, e hoje nós podemos aí utilizar essa água alcoólica na própria cuba para tratar o fermento. Se nós compararmos, então, duas usinas, uma não otimizada e outra otimizada, conforme o fluxograma anterior, considerando aqui 8% alcoólico no vinho, resfriamento ainda por aspersor no lugar de torre, aquecimento direto na destilação e uso de regenerador ineficiente e também sem sistema de concentração de vinhaça, hoje, o que entra de 700 kg de água por tonelada de cana, nós perdemos lá 1.000 quilos na evaporação, 120 quilos que saem no bagaço e 17 quilos por outras. No açúcar arrasta aí essas quantidades, no açúcar, no etanol, na vinhaça, principalmente 568 quilos de água que vão embora e também 22 quilos na torta. Então essa usina, ela capta mais ou menos 2 toneladas de água para cada tonelada processada. Se nós partimos para a usina otimizada em termos de água, ou seja, 12% de etanol de teor alcoólico do vinho, resfriamento por torre, aquecimento indireto na destilação e uso de regeneradores a placas e também sem concentrador de vinhaça, essa mesma usina ela passa a ter uma redução de 83% na evaporação, de redução, 45% de redução de água na vinhaça e 65% de redução de captação. Ela vem de 2 toneladas por tonelada de cana de água para 700 quilos de água por tonelada de cana, com essa toda a otimização hídrica dentro do processo. Agora, partindo para outro tema, em termos de demanda para etanol e biocombustíveis avançados, né? Então, com a descarbonização da economia mundial, que hoje é o principal termo que rege aí toda a economia, nós temos enormes oportunidades para a cadeia de etanol, seja a cadeia do milho e sorgo e cana. Está vindo uma avalanche aí de veículos no Brasil, híbridos flex, não híbridos a gasolina, tem que ser híbrido flex, com opção do etanol, logicamente.
Carros, a célula combustível, conforme a Toyota tem fazendo, combustível SAF, etanol to jet. Máquinas agrícolas, já tem trator da John Deere operando com etanol. Navegação, a Wärtsilä já está testando motor a navegação com etanol, sem contar o biodiesel, que pode ser utilizado, ser produzido junto ao óleo do milho, que pode ser feito junto com a cana, óleo do milho, mais o etanol, no lugar do metanol para fazer o biodiesel, outro volume muito grande para álcool. A parte do hidrogênio verde é via do etanol e a parte do HVO, o diesel verde, também a partir do etanol e do óleo. Em termos de futuro do biocombustível, o etanol como tendência. Atualmente, o Brasil consome 6 bilhões de litros de querosene de aviação. Tá? Isso hoje. E desses 6 bilhões, ela produz 80%. Ela não é autossuficiente. Com o SAF, em 2037, o Brasil tem condição de produzir 9 bilhões de litros de SAF, tá? Via etanol. Então, tem um potencial gigante, que tem uns dados do Ministério da Minas e Energia, junto com a EPE. Em 2030, nós vamos ter mais ou menos 1 milhão de etanol para a SAF vindo da cana e 2,4 bi vindos do milho. Para 2037, 6,9 bi de litros de SAF vindo via milho e metade vindo da cana, que vão dar então os 9 bilhões de litros que o Brasil vai necessitar para a SAF. Então, outra tendência muito forte para o etanol. Vou dar uma acelerada por causa do tempo. Então, perspectivas de etanol para o mundo. A gente falou de Brasil, SAF para o mundo. O mundo vai precisar de mais de 9 vezes a demanda de etanol do que se produz hoje. Se falarmos de etanol 1G e etanol de milho no mundo, hoje o mundo produz 115 bilhões de litros de etanol e o Brasil 33 bilhões de litros. O potencial do Brasil é de chegar aí a 140 bi, tá? Só no Brasil, vindo de etanol de milho, etanol celulósico e recuperação de solo degradado, que hoje o Brasil tem 140 milhões de hectares de pastagem, de 40 a 60 é solo degradado, então pode entrar também para a produção de combustível. Então, chegando a 140 bi, para uso de reforma para hidrogênio, etanol to jet, motor e bicombustíveis e anidro. Somado todo o potencial do mundo para hidrogênio, SAF, bunker e etileno, o mundo vai precisar de 1 trilhão de litros de etanol. Aonde vai conseguir todo o etanol assim, não sei, mas é um cenário muito favorável aí para o Brasil, principalmente ser o protagonista em termos de etanol para o mundo. Tá? Então isso aí, da onde virá, é outra dor de cabeça. É melhor ter demanda do que não ter perspectiva. É um volume muito grande. E o último tema é etanol de milho integrado às usinas de cana. Hoje, com certeza, é uma nova era para o setor sucroenergético. As vantagens de se integrar milho nas usinas de cana. Primeiramente, gente, disponibilidade de biomassa, de bagaço. Hoje, quando você vai pensar em fazer uma planta de etanol de milho, a primeira coisa, quando alguém nos consulta, não é se ele tem milho, é se ele tem biomassa. Porque o milho, nós provamos que ele é viável em qualquer lugar do Brasil fazer etanol de milho. O problema é a biomassa. Tá? O milho chega, a biomassa não. Para quem não tem usina de cana, tem que montar floresta de eucalipto para fazer cavaco, a coisa está muito complicada, já tem usina pagando 700, 800 reais a tonelada do cavaco. E nós temos aqui nas usinas o bagaço plenamente disponível. É o principal item. Depois, a facilidade que as usinas têm de acessar o milho. As usinas estão na rota de exportação do milho. Depois, permite operar a planta de milho o ano todo. Não tem mais entre safra, tá? Roda 345, 350 dias o etanol de milho, paralelamente à cana. Geração de receita por todo ano, com etanol de milho, farelo, DDGS, óleo de milho. Diluição dos custos fixos da cana. Máximo aproveitamento das instalações existentes, principalmente nesses últimos anos, mais açucareiros. Tem muita usina aí com fermentação sobrando, fermentador sobrando, destilaria sobrando. Então, aproveitar ao máximo e tornar a usina multiflex em todos os sentidos. Desviar 100% do mix para açúcar, etanol a partir de melaço e milho. Ou seja, nossa visão, a cana vai ser para fazer açúcar e o etanol vem do melaço e do milho.
permitir triplicar ou mais a produção de etanol sem expandir canavial, atender essa forte demanda que nós mostramos que está por vir, e também atrair, a economia circular, atrair confinadores de gado, produtores de ração, granja de frango, suíno e frigoríficos para a região da cana. E em termos de produtividade, então com a tecnologia aí que a Fermentec desenvolveu, também a base do reciclo de levedura, que nada mais é do que a experiência em processo de fermentação de cana e milho, isso aí possibilitou nós desenvolvermos essa tecnologia com reciclo, aplicamos ao milho, e hoje é uma tecnologia desenvolvida para o mercado mundial, tá, totalmente inovadora e disruptiva. Hoje podemos dizer que é a tecnologia mais avançada, tá, e eficiente em termos de mercado mundial. Fermentação muito mais rápida, saímos de 65 horas para 25 horas de fermentação e com maiores rendimentos em etanol, no mínimo 4% acima dos processos convencionais, justamente pelo uso do reciclo. E menores custos operacionais também com os insumos, principalmente levedura e enzimas. Essas são as produtividades em termos de etanol, 440 a 458 litros, DDGS 275 a 350 quilos por tonelada de milho, e óleo 18 a 20 quilos. E é uma tecnologia já patenteada pela Fermentec nos Estados Unidos, Brasil, então está protegida a nível mundial. E só finalizando aqui um estudo de caso bastante rápido, se nós compararmos aqui uma usina de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, que moe hoje 2,1 milhões de toneladas de cana no ano, produzindo aí 350 metros cúbicos de etanol por dia, e 20 mil sacos de açúcar dia, operando 210 dias na safra, com 88% de aproveitamento, essa usina vai produzir 65 milhões de litros de etanol de cana. Se nós integrarmos, isso aqui é um estudo real, de um cliente, se nós integrarmos o projeto do milho, dentro dessa planta, operando 345 dias, milho 400 mil litros por dia, tá? Ele vai produzir 138 bilhões de litros de etanol de milho ano. E produção de etanol de milho 138 milhões, somado ao da cana, 203 milhões de litros de etanol ano. E o custo disso aí, com todo o apoio financeiro que a FINEP tem dado para a tecnologia, tem conseguido aí um VPL aí uma TIR de 34,3% de TIR e 4 anos de payback. Então, é um projeto que se paga muito rapidamente e a FINEP está com condições extremamente especiais para financiar essa tecnologia. E para finalizar, então, hoje nós já estamos com 2 unidades em construção. Tá? Primeiro delas, utilizando a tecnologia, é a Coapa, que é a maior cooperativa do Tocantins, lá em Pedro Afonso. Vai ser um projeto para 200 mil litros por dia de etanol de milho na fase 1, depois ela duplica para 400 mil litros na fase 2. E o segundo projeto, no estado de Goiás, infelizmente ainda não podemos divulgar, mas semana que vem já vai estar para o mercado, é um projeto para 600 mil litros por dia, dentro de Goiás aí, para a fase 1, 600 mil litros por dia, e fase 2, 900 mil litros por dia. Então são os 2 primeiros processos aí que a Fermentec conseguiu colocar no mercado, tecnologia 100% nacional e a mais eficiente que nós temos no mercado. São esses os pontos que eu queria deixar, e finalizando que a sinergia cana e milho hoje é o casamento perfeito. Tá? Então nós agradecemos, passei 30 segundos do tempo, então a gente novamente agradecemos aí toda a STAB pela organização. Tá, e é um prazer estar com vocês aqui e estou à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir. Obrigado, gente.